Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado por participarem do nosso call de resultados referentes ao exercício do último trimestre de 2019 e também o exercício fechado de 2019. Bom, enfim, estou aqui junto com toda a diretoria executiva, como sempre, para fazer a apresentação desses resultados. Nós temos uma apresentação rápida, eu vou fazer uma apresentação rápida dos grandes highlights desse ano, né? E mais uma vez reforçar aí esse novo ciclo estratégico que o Magalu está vivenciando desde 2018, né? O segundo ano desse novo ciclo estratégico, cujo foco a gente digitalizou o Magalu, agora a gente quer digitalizar o Brasil com foco iniciando pelo varejo brasileiro. Foi um ano de muitas evoluções nesse contexto. Então, eu vou fazer uma apresentação com os highlights, né, dos nossos pilares estratégicos, das realizações mais nível estratégico que nós fizemos nesse ano de 2019. Depois eu passo a palavra para o Roberto Bellissimo, que vai falar especificamente dos resultados financeiros do último trimestre de 2019. Então, eu já peço que vocês vão, por favor, no slide número 2, né, a gente colocou aqui a incrível quantidade de iniciativas que nós tivemos no ano de 2019. Tentamos fazer um ano em um slide para realmente representar tudo o que a gente fez nesse ano. Quando começamos aí em janeiro já rolloutando o Ship from Store, né? Hoje estamos em mais de 200 lojas aí entregando a partir da loja, sem considerar 100% das lojas com Store Pickup, né? Fizemos aí em fevereiro o piloto do cross-docking para o marketplace. A gente acredita muito na evolução e vamos falar bastante sobre isso um pouco mais para frente, né, do modelo de Magalu as a Service, especificamente Magalu Entregas, dentro do modelo de cross-docking, não necessariamente armazenagem, que a gente vai ter disponível também, mas é um foco grande para a gente olhando para frente. Em março, a gente, sem grande alarde, a gente fez uma aquisição relevante para a gente comprou uma consultoria boutique de Machine Learning e AI, a Divisia, né, e incorporamos o time e crescemos esse time. Hoje temos aí um time de dezenas de pessoas trabalhando em algoritmos, né, sofisticados aí para coisas diferentes como antifraude, reposição de produtos, precificação. Boa parte dos produtos do site já são precificados automaticamente, tanto da Nets quanto do Magalu. Enfim, e esse é um time que tem crescido mais aqui dentro da companhia, junto aí com o time do Labs e os times de Marketplace também. Em abril, a gente entrou organicamente na categoria de livros, fizemos uma outra aquisição de uma boutique de desenvolvimento, uma mini fábrica de software, não é fábrica, né? Mais ou menos uma agência de desenvolvimento focada em aplicativo. Esse time se integrou completamente ao nosso time do Labs de Super App, que é Por Que Não, e ajudou bastante a gente a desenvolver os mundos da Nets e também a conta digital que a gente lançou agora. Lançamos o Maga+, que é a nossa operadora virtual de telefonia. A gente pode falar mais sobre ela mais para frente. Em maio, a gente alcançou 100 lojas com a cobertura da Logbi, né, que começou em São Paulo, pouco menos de 2 anos atrás, né? Então, enfim, já uma representatividade enorme. E na nossa parte, nossa Logbi é o Uber-like de transporte, que tem ajudado a gente bastante a entregar produtos de menor ticket médio, menor volume cúbico também, tá? Enfim, essa expansão tem sido também exponencial, muito grande, tem ajudado bastante aí naquele conceito de reduzir prazo de entrega. Em junho, nós tivemos, né, a emblemática aquisição da Netshoes. Enfim, vamos falar bastante sobre ela também na apresentação. O Márcio está aqui também para responder perguntas ao final da nossa apresentação. Inauguramos as 2 lojas do Carrefour, que é aquele laboratório de store que nós estamos fazendo com o Carrefour, uma das parcerias, além da Marisa, que a gente anunciou ano passado. Lançamos um mês depois de ter anunciado a compra da Netshoes, os mundos no Super App. Então, colocamos aí o mundo da Zattini, o mundo da Netshoes, incorporamos no catálogo daquelas, obviamente, com aqueles produtos autorizados pelas marcas no aplicativo do Magalu, né? Também criamos o Supermundo da época, enfim, caminhando um pouco aí naquela linha do pilar do Super App. Atingimos em agosto um marco de 1.000 lojas, né? Um marco histórico para a gente, que eu falei no call de resultados
do terceiro TRI, entramos no Mato Grosso em agosto, entramos em setembro no Pará, fizemos a nossa primeiro grande evento B2B do mercado, Expo Magalu, e lançamos na Expo Magalu mais um produto do Magalu as a Service, que é o IPDV, que é um sistema de gestão de pequenos varejistas, né, integrando eles aí no nosso ecossistema, mas também isoladamente sendo um sistema de gestão interessante para micros e pequenos varejistas, que foi o IPDV. A gente fez já o piloto de Retira Loja em algumas lojas do Magalu com a Netshoes em outubro, tá? Já estamos acho que com 20 lojas na Netshoes agora e rolloutando, né? A ideia é ter até o final do ano todas as lojas do Magalu oferecendo esse serviço de Retira Loja para a Netshoes e para outros sellers também, podemos falar mais sobre isso para frente. Lançamos Magalu Soluções, são serviços de instalação de produtos, ar-condicionado, TV, e é um serviço que começou muito bem, com bastante tração também, complementando aí a oferta das nossas categorias mais tradicionais com serviços que geram rentabilidade, fidelização do consumidor. Em novembro, fizemos o follow-on, captamos aí mais de 4 bi de reais, mais de 4 bi e meio de reais, né, que somada a uma geração de caixa fortíssima aí no último trimestre, faz com que a gente tenha uma situação de balanço extremamente sólida aí para a continuidade da nossa execução estratégica. E fizemos a automação do CD de louveira, super fundamental aí para a gente passar a Black com esse número de crescimento fantástico que a gente apresentou no último trimestre do ano, de uma maneira muito suave, né, com nível de atendimento muito bom, fazendo praticamente todas as entregas em até 5 dias aí na Grande São Paulo e em muitas cidades do Brasil. Então, realmente foi um investimento muito importante. Vamos continuar fazendo. Temos 2 CDs na Netshoes automatizados e pretendemos rolloutar essa automação para mais CDs, aumentando a nossa capacidade de expedição aí, sem aumentar tanto a área e, enfim, melhorando aí a eficiência nesse sentido. E por último, em dezembro, né, nós inauguramos os primeiros quiosques da nossa outra parceria com a Marisa. Enfim, um ano cheio de realizações, né, e muito em linha com os nossos drivers estratégicos, que estão na próxima página, né, que é crescimento exponencial 3P, novas categorias, Super App, entrega mais rápida e Magalu as a Service. Como vocês podem ver, nós tivemos entregas concretas em praticamente todas as nossas frentes, mas sem dúvida, já pulando para o slide 4, o grande foco do Magalu no ano de 2019 foi crescimento, né? Eu acho que a gente tem falado, eu comento a todos vocês a leitura da nossa mensagem da diretoria, a gente acha que tem tempo lá, mais tempo para posicionar a nossa estratégia, explicar bem o nosso foco, mas sem dúvida, nós temos aí, se a gente quer digitalizar o Brasil, a começar pelo varejo brasileiro, a gente tem que pensar em escala com uma outra dimensão. Eu até brinquei chinesa no começo do ano, que eu falo crescimento chinês, né, para falar um pouco da dimensão chinesa de que é uma escala, né? E uma plataforma digital, que é o que a gente está buscando, eu detalho muito bem isso na mensagem da diretoria, usando Ming Zheng, ex-estrategista-chefe do Alibaba, diferenciando o que é um posicionamento estratégico de plano, linha e ponto, né? Plano sendo um ecossistema digital multicategoria, com conceito de plataforma, tanto você tem a tua cadeia de valor, mas também administrando cadeia de valor de outros, né? Você não é um plano sem escala, né? Eu acho que o componente mais importante para você ser uma plataforma digital dominante é você ser grande, você ter o efeito de rede dessa escala. E a gente que muito tempo trabalhou para ser o melhor, agora nós estamos trabalhando também para ser o maior em boa parte das categorias que a gente vende. Então, a gente radicalizou, né, o nosso crescimento. Não é que a gente crescia pouco nos anos anteriores, mas, de fato, o que a gente viu nesse ano, especialmente nos últimos 2 trimestres, foi um crescimento absolutamente fantástico, né, com uma base de comparação muito acima do que a gente vê aí no mercado. Tá? Então, a gente cresceu venda total, né, 51%. Isso é crescimento de tech company para uma companhia que ainda tem metade do seu faturamento em canais tradicionais, né? Se a gente considerar só o e-commerce crescendo 93%, muito com a contribuição da Netshoes, como foi o caso do terceiro TRI também, né, um crescimento altíssimo. O crescimento do marketplace, que tem sido destaque aí desde o primeiro trimestre, de 216% em relação ao trimestre anterior. Eu gosto de falar do marketplace, que a gente demorou 43 anos para atingir o BI em loja física, 10 anos para atingir um bi no 1P do e-commerce, e no terceiro ano a gente já faturou 3 bi de GMV no marketplace. Então, realmente um número
fantástico, né, exponencial, né, isso não é exponencial retórico, é real, né, acho que o próprio conceito matemático diz isso, né, mas mesmo as nossas lojas físicas, e eu queria dar um destaque enorme para elas, porque realmente a meta de crescer, o crescimento que a gente teve no TRI em relação ao TRI passado foi extraordinário, foi 26% de crescimento, 13% duplo dígito de crescimento, com um mercado aquecido, aguerrido, né, concorrência estruturada, né, a gente cresceu 3% mesmo nas lojas e 26% no total. E eu queria destacar não só o 3% mesmo nas lojas, que ele por si só já é um número fantástico, mas também esse delta de 13 para 26, que significa que as lojas que a gente tem inaugurado nos últimos anos têm sido extremamente accretive para o nosso resultado. Elas estão indo muito bem, a gente tem sido muito feliz, né, na abertura de lojas e em conseguir atingir uma escala muito boa, né, uma maturação de vendas muito boa dessas lojas muito rápido. Então, realmente, do ponto de vista de GMV, foram números extraordinários. Eu queria destacar que esse número ele foi atingido com muito pouco trade-off de rentabilidade em relação ao que se vê no mercado, né? Então, a gente sim teve um trade-off de rentabilidade, a gente vai estar detalhando ele aí nesse trimestre. O percentual de margem caiu em relação ao ano passado, a gente observou o Netshoes, que tem ainda o EBITDA break-even, né? A gente investiu mais em frequência de compras, a gente investiu mais em nível de serviço, mais frequência de entregas, mais pessoas no saque para atender, para melhorar os níveis de serviços, ampliar o NPS, um pouco em margem, mas muito pouco, o grosso mesmo foi para melhorar nível de serviço para cliente, né? E se você vê no mercado, empresas que crescem muito menos do que a gente tem crescido, têm feito trade-offs, basicamente sair de margens altíssimas para prejuízos, né, de centenas de milhões de reais ou um cash burn altíssimo também. E a gente não só não teve cash burn, como no último trimestre a gente teve uma geração de caixa de 1,5 bi de reais no último TRI sozinho, sem considerar os proceeds do follow-on. Então, é uma empresa que tem conseguido um crescimento acima da média do mercado, com um trade-off muito menor do que se vê aí nas operações digitais. Eu acho que esse tem sido o nosso grande segredo. A gente quer continuar fazendo esse crescimento para frente, o Beto vai falar um pouco isso, mas enfim, eu considero que altamente aceitável o que nós temos feito aí do ponto de vista de investimento, tanto CAPEX quanto OPEX, para atingir esses níveis aí de crescimento. Aí só um highlight aí, atingimos praticamente 25 milhões na nossa base de clientes ativos, 46% sobre o ano passado, no final do ano, né? 1.100 lojas, 15 mil sellers na base, mais de 3 milhões de ofertas, tanto o número de sellers quanto o número de ofertas, já aí com a contribuição da Nets, e vai ter uma contribuição bem relevante também da empresa que a gente anunciou hoje, que é a Estante Virtual, que adiciona aí mais de, 18 milhões de ofertas, né? Não são SKUs únicos, mas são ofertas, né? E mais de 6 milhões de sellers que são sebos, pequenas livrarias que vão estar entrando aí. Nós vamos fazer mais de 20 mil sellers com a integração aí da Estante Virtual. Próximo slide eu falo um pouco disso, exatamente, de novas categorias. Esse ano, como eu falei na mensagem da editoria, o foco é no Tem no Magalu. A gente já chegou aí à liderança, ou estamos muito próximos da liderança em boa parte das nossas categorias tradicionais. A gente tem uma operação sólida, rentável, né? E agora, com escala significativa nas categorias tradicionais, a gente vai focar muito a partir desse ano, né? Já também potencializado pelas aquisições que a gente anunciou, né? As novas categorias. A gente acha que o crescimento do e-commerce olhando para frente, ele não vai vir de eletroeletrônico, porque se você olhar a penetração de eletroeletrônico em relação a outros países do mundo, a gente já tem um nível de penetração parecido, continua crescendo, mas o grosso do crescimento vem de novas categorias. Se você olhar só moda e beleza, são duas categorias que a gente tem uma base muito forte, com as aquisições da época da Netshoes, né, e com a Netshoes a Zattini também, nós estamos falando quase de 50 bi aí de oportunidades, só para a gente pegar a participação, né, do e-commerce nessas categorias lá de fora e trazer para cá. Tá? Então, a gente vê uma oportunidade muito grande, a gente quer ser, de fato, a empresa ajudar o Brasil a ampliar a penetração do e-commerce no total. Pulando para a página, eu já falei um pouco de categorias, pulando para a página 6, falando um pouquinho de Nets
estante virtual. A Netshoes, assim, o foco desse ano ele é um foco muito na integração da cadeia logística. A gente teve integração do catálogo, mas, como eu falei, apenas 20 das nossas 1.100 lojas estão hoje com opacidade de retirar loja, e mesmo toda a malha Luiza, né, as nossas mais de 2.000 transportadoras lá, ainda tem uma pouca participação na venda da Netshoes. A gente acredita muito que, ao integrar a cadeia logística, a gente tanto vai aumentar, né, a conversão dos produtos, que a gente vai conseguir ter prazos menores, quanto principalmente reduzir o custo operacional de Netshoes, né? Break-even não é a nossa meta para a Netshoes, a gente quer que ela opere com rentabilidade, e para operar com rentabilidade a gente precisa concluir a integração, tanto do back-office, mas principalmente da logística, deixar ela trabalhar com toda a autonomia do mundo dentro da área de negócio, mas do ponto de vista da retaguarda do back-office, a gente usar a nossa escala do Magalu, uma empresa que agora está com uma patamar de 27 bi, compartilhar essa escala com Netshoes, né? Não é trivial, existem vários investimentos, muito trabalho que tem que ser feito, tanto do time da Nets quanto do time do Magalu, para capturar as sinergias, mas a gente vai estar focando muito nisso. A gente acredita que ela vai ser positiva tanto no top quanto no bottom line para a Netshoes, mas é um ano mais de investimento mesmo, né? Tem muito esforço aí de integração, consultorias que nós vamos fazer esse ano para estar concluindo esse processo. E vamos fazer o mesmo para a estante virtual, obviamente numa escala bem menor, é um negócio de 120 milhões de GMV versus 2,5 bi de Netshoes, né? Mas enfim, mas que também precisaremos fazer os esforços de integrações, né, de todos, né, o catálogo de dezenas de milhões de livros e os 6 mil sellers. Falando do Super App um pouquinho, enfim, a gente continua tendo aí um sucesso absoluto. Na próxima página aí falando dele, 56% da venda do GMV do Magalu já vem por mobile, né? Então, assim, é muito relevante, já é o nosso carro-chefe, e tem crescido muito mais que desktop. Foi a visão que a gente teve lá atrás, a primeira grande empresa varejista a investir com essa magnitude no aplicativo. Vamos continuar investindo, tá? Estamos aí com um MAU, que é usuários ativos mensais, de 19 milhões, crescimento muito grande em relação ao ano passado, uma base instalada de 26 milhões. A gente está usando agora, ao invés de total download, a gente está usando base instalada. A gente acha que é um número mais correto de divulgar para o mercado. A gente chegou a divulgar no passado total downloads, mas aí tem o install depois, então a gente prefere base instalada e MAU, que eu acho que é mais correto para falar. Então a gente, a partir de agora, vai manter esses dois conceitos aí para vocês, para não confundir o mercado, tá? E a gente lançou, acho que importante, além dos mundos, né, da Netshoes, da Zattini, da Época Cosméticos, e futuramente da estante virtual, que acho que é importante ser um one-stop shop, fazer o cliente toda hora que pensar em comprar no aplicativo. A gente lançou o Magalu Pay agora, em fevereiro, tá? Acho que uma conta que depois a gente pode detalhar melhor. A gente está rolloutando nas lojas, tá? Com a medida, enfim, que a gente for sentindo segurança para o ganho de escala. Já temos aí, acho que o conceito do Magalu Pay, como a gente falou no Investor Day, ele está muito focado em, primeiro, integração com o Banco do Brasil. Então, a gente é a primeira conta digital com integração com um grande banco, nativa, via API do Banco do Brasil. Nenhuma das contas digitais do mercado, que são várias, né? Eu brinco, até a Revista Caras tem conta digital, mas nenhuma tem esse nível de integração com um grande banco. A gente quer fazer essa integração com os outros bancos. Lembrando que a gente não quer ser banco, a gente está dentro desse contexto. Outro ponto importante é que ela está embedded no app, né? Não é um outro app, você não tem que fazer download do outro app. Para você ativar a sua conta, você só precisa ter lá um nome, um token, mas o mesmo sign-on do app serve para o que dos nossos 20 milhões de base instalada aqui, já serve para a conta digital, tirando o processo, toda uma fricção do processo e um custo menor de aquisição, do processo de onboarding, e um custo menor de aquisição. E outra integração, obviamente, é com as lojas do Magalu, tanto as físicas quanto a loja online. Então, hoje você consegue fazer um depósito cash-in via loja do Magalu, você consegue pagar tanto a tua compra no app quanto a sua compra na loja física pelo mobile vendas com a conta digital. Então, acho que é uma conta que ela nasce, acho que melhor desenhada, né, para escalar com nível de investimento razoável. Nós vamos investir para escalar essa conta, mas não... Como ela já nasce integrada com o Super App, quando ela já nasce integrada com o Banco do Brasil e com o Magalu, acho que o nível de investimento que a gente precisa é muito menor do que aquelas contas que tem que fazer tudo isso sozinhas, né? Ela nasce dentro do contexto de plano, dentro do contexto de plataforma, que a gente tem falado aí na nossa carta anual também. Então, vamos voltar e investir nela para frente. Entrega mais rápida,
Próximo slide, a gente tem já 66% dos pedidos entregues em até 48 horas, 50% prometido e entregue em até 48 horas, então acho que um número que também foi um foco muito grande. A gente está subindo a barra da logística no Brasil. 40% dos pedidos que a gente vende, o consumidor pega na loja do Magalu, né? É muito popular isso, e eu tenho certeza que vai ajudar também a Netshoes à medida que a gente for rolloutando temos 200 lojas para o Ship from Store, vamos rolloutar para as outras lojas também ao longo desse ano, é um dos objetivos estratégicos do Magalu. Também, ainda em logística, a gente quer passar, hoje, nós só temos 350 sellers no conceito dos mais de 10 mil sellers, só 350 sellers no contexto do Magalu Entregas Cross-Docking, que é aquele que a gente coleta no seller, passa pelos Mercedes, depois vai para a Maria Luísa. A gente, obviamente, quer estender esse serviço para a maioria dos sellers, né? A gente tem já 75% deles na modalidade Magalu Entregas, que usa nossos contratos, né, das transportadoras de mercado, mas a gente quer passar isso para a segunda fase, que é o modelo de Magalu Entregas usando o cross-docking. Enfim, é um dos focos grandes da companhia aí para esse ano, está rolloutando esse serviço, assim como um outro serviço do contexto Magalu as a Service, que é o Magalu Pagamentos. Esse a gente já rolloutou para 2 mil sellers da plataforma, né? O Magalu Pagamentos, basicamente, agora a gente está antecipando o recebível do seller usando, né, o nosso próprio balanço, né? Antes a gente dependia de um parceiro que era a Stone para fazer essa antecipação, agora a gente está antecipando diretamente. Eu acho que a vantagem aqui no Magalu Pagamentos, a gente ter uma monetização adicional do nosso GMV, então, obviamente, quando você antecipa recebível, tem uma margem interessante que você coloca. Mesmo assim, o custo por seller é menor do que ele antecipar no mercado, então, para o seller é bom, ganhar nesse sentido. E acho que um outro benefício importante, que é importante dentro do contexto de garantir o controle do fluxo de pagamentos, né? Você precisa, a maneira que a gente tem de controlar nível de serviço dos sellers, né? Autorizar a antecipação para quem está com nível de serviço bom, enfim. Para a gente, o Magalu Pagamentos tem uma série de vantagens e para o seller também. Tá? Para finalizar, para passar a palavra para o Beto, eu queria destacar que a gente teve um ano do crescimento chinês sem tirar o cliente da veia, que foi o foco do ano de 2018. Então, a gente teve um NPS de 78%, sem dúvida um dos NPS mais altos aqui do Brasil e do mundo, até numa operação de compra. A gente é a única loja com selo RA1000 no Reclame Aqui, considerando um P e 3P. A gente não separa um P do 3P, geralmente os nossos concorrentes colocam um P separado, um Reclame Aqui do 3P, aí é mais fácil ter uma nota alta num P. A gente coloca junto, porque a gente tem compromisso do 3P para ser tão bom e formal quanto o nosso 1P. A gente tem esse cuidado. Nós estamos com o nosso atendimento no saque também fantástico, 93% das ligações resolvidas no primeiro atendimento e menos de 2 minutos de espera no saque. E a gente continua sendo a mais formal das plataformas, né? Costumo dizer que a gente não é um camelório no digital, a gente quer que os varejistas que operem aqui operem compliant com as regras e leis brasileiras, né? E a gente procura ajudar o Estado nesse contexto, mesmo ainda antes da regulamentação. Então, eu queria focar isso, porque eu acho que isso é um risco regulatório pouco discutido no mercado, mas que, enfim, a discussão vai, com certeza, até pela quantidade da evasão fiscal que se tem nos marketplaces, ela vai ganhar força aí, porque eu tenho certeza que os estados vão querer a sua parcela que lhe é devida por lei. Então, acho que é um caminho inevitável, inexorável, pode ter várias discussões, mas, enfim, se deve imposto, tem que pagar, né? Não dá para emitir nota de uma empresa formal, faturar um produto sem nota. Acho que isso é coisa do Brasil lá da década de 70, 70, não é para o nosso Brasil, que se formalizou muito com várias evoluções aí do sistema tributário. E para finalizar aqui, temos aí o nosso ecossistema. A gente fez o slide mostrando agora como que todas essas peças se conectam num todo. O nosso foco não é isoladamente nenhuma delas. O nosso foco é a conexão delas com o ecossistema digital. Eu acho que a beleza do modelo está em fazer com que essas empresas tenham alguma função para o sistema, e não só o ótimo local é inimigo do ótimo global, né? A gente está focando aqui, dentro da nossa estratégia, no ótimo global. Todas as aquisições que a gente faz, elas têm um papel, elas têm um sentido dentro, e todas as plataformas que a gente desenvolve, ela tem um sistema para ecossistema, ela tem
uma função para o ecossistema como um todo, né? Eu acho que é isso que a gente conseguiu colocar no slide aqui, o slide da página número 12. Enfim, eu acho que realmente seguindo e perseguindo essa visão de plano de ecossistema, que acho que poucas empresas no Mural conseguiram fazer, e a gente de fato quer ser a primeira empresa brasileira a conseguir atingir esse status. Tá? Eu queria passar agora para o Roberto para dar os destaques de resultado. Bom dia a todos, obrigado também por participarem do nosso call. Vou passar rapidamente aqui por alguns números. Na página 13, a gente destaca que a gente já falou bastante crescimento, só destacar aqui o faturamento, as vendas totais na casa de 9 bilhões de reais, e esse crescimento acima de 51%, o maior crescimento desde o nosso IPO. Falando aqui um pouquinho de lucro bruto, no trimestre nossa margem bruta aumentou meio ponto percentual, basicamente pela contribuição da Netshoes, né, novas categorias, e a Netshoes trabalha com uma margem bruta bastante acima da margem bruta do Magalu antes de Netshoes, e também pelo Marketplace, que no trimestre já movimentou mais de 1 bilhão de reais e contribui bastante para a margem bruta. Em relação às despesas operacionais, a gente destaca que as despesas com vendas cresceram em linha com o que a gente tem falado há algum tempo, investimento em nível de serviço, aquisição de novos clientes, e também pela consolidação dos números da Netshoes, mas também vale destacar aqui que como percentual do GMV, ou seja, das vendas totais, elas ficaram estáveis num patamar bastante baixo, aí na casa de 16% apenas. Em relação ao EBITDA, a gente alcançou quase 400 milhões de reais de EBITDA, margem de 6,2%, crescendo em relação ao ano passado, com uma margem menor. Depois a gente diluiu despesas financeiras e chegamos num lucro líquido de 185 milhões, basicamente estável em relação ao ano passado, com uma margem também de quase 3 pontos percentuais. Fred comentou, a geração de caixa foi um dos grandes destaques também do trimestre. A gente gerou só no TRI 1,7 bilhão de reais. Retorno sobre capital investido na casa de 24%. Então, novamente, a gente conseguiu alto crescimento, com alto retorno e alta geração de caixa. E terminamos com uma posição de caixa líquido de 6,3 bilhões de reais, e caixa total de mais de 7 bilhões, né, uma posição muito sólida. Na página seguinte, a gente mostra os resultados do ano como um todo, mas a tendência é exatamente a mesma. Só destacar que a gente chegou no EBITDA total de 1,3 milhões e um lucro líquido ajustado na casa de 550 milhões. O lucro líquido publicado, né, reportado aí com IFRS e todos os efeitos não recorrentes do ano, chegou a 922 milhões. E o fluxo de caixa do ano como um todo, 1,5 bilhão e retorno acima de 20% no ano como um todo. Depois a gente passa um pouco pela evolução da base de usuários do app, muito alta. Base de clientes, a gente ganhou 8 milhões de clientes ativos no ano, né, incluindo os 4 milhões de clientes únicos que vieram da Netshoes, né, números bastante expressivos. Depois a gente mostra na página 16 a evolução do número de lojas. Então, no total, a gente abriu mais de 150 lojas organicamente esse ano, sendo praticamente metade no último trimestre, né, que contribuíram muito para as vendas totais das lojas físicas, e incluindo aqui os 5 quiosques da Marisa, que estão aumentando aí já esse mês, já deve terminar com mais de 30 quiosques nas lojas Marisa também. Então, a expansão continua a todo vapor. Investimos como um todo mais de 500 milhões de reais, em linha com o que a gente planejou, crescendo em mais de 40% o investimento total também. Depois a gente mostra uma evolução trimestral das vendas, chegando a 27 bilhões, do Marketplace chegando a 3 bilhões de reais no primeiro ano, ganhando muito participação de mercado, né? O mercado específico de imóveis eletro cresceu, de acordo com o IBGE, 6, 7% no ano,
e o e-commerce na casa de 16%, então a gente cresceu aí várias vezes o mercado. Depois a gente mostra a evolução do lucro bruto. No ano como um todo, a gente manteve a margem praticamente estável. As despesas operacionais, já comentei, as despesas que cresceram foram basicamente associadas a despesas com vendas, e aí isso inclui naturalmente o e-commerce, o marketplace, a Netshoes e todos os investimentos em logística, a aquisição de clientes, que a gente tem comentado, despesas gerais e administrativas bastante estáveis, e no trimestre até foram diluídas. Na linha de equivalência patrimonial, a gente já observou uma melhoria no resultado da própria Luizacred, né, que o lucro da Luizacred voltou a crescer, né, mesmo com um crescimento muito acelerado da base de clientes, né, de cartões e da carteira como um todo, a Luizacred teve um resultado muito positivo, maior do que o ano anterior, com uma inadimplência bastante baixa. Depois a gente mostra a evolução do EBITDA, então o EBITDA cresceu 13% no trimestre, chegando a 1.300 milhões, e as variações em relação ao ano passado, né, a gente saiu de 7,6% para 6,2%, basicamente investimento em despesas para fomentar a nossa estratégia, e com o efeito do IFRS, a nossa margem EBITDA já foi para 7,8%, quase 8%. Depois a gente mostra o resultado financeiro, né, nesse trimestre, uma diluição de 0,3 ponto percentual, já refletindo em parte os recursos do follow-on, a geração de caixa muito forte no trimestre e a queda do CDI também. É uma tendência aqui de queda nas despesas financeiras. No capital de giro, a gente mais uma vez conseguiu gerar mais de 500 milhões de reais em caixa a partir do capital de giro. Mantivemos o giro dos estoques na casa de 75 dias, mais ou menos, e o prazo médio de compras na casa de 95 dias. A gente tem uma folga aí de cerca de 20 dias na geração, no ciclo do capital de giro, incluindo na Netshoes, que também teve uma melhoria na performance do capital de giro também. E com isso tudo, a gente aumentou a posição de caixa líquido em mais de 4 bilhões, saindo de 2 bi e 200 para 6 bi e 300 praticamente. Esse aumento do caixa líquido, ele praticamente coincide com os recursos do follow-on, o que quer dizer que, em outras palavras, né, a geração de caixa operacional da empresa, que está no slide seguinte, na casa de 1,5 bi, foi suficiente para cobrir todos os investimentos, mais de 500 milhões de reais de investimentos da companhia, mais a aquisição da Netshoes, o pagamento das dívidas da Netshoes, os dividendos e tudo mais. Então, mesmo se a gente não tivesse feito o follow-on, né, a gente teria uma posição de caixa líquida aí acima de 2 bilhões num ano de investimentos bastante elevados. Mas, felizmente, hoje a gente está com uma estrutura de capital melhor ainda. Depois a gente mostra a evolução do lucro líquido, bastante consistente ao longo do ano e alcançando 550 milhões no ano como um todo. Uma margem menor, mas um número nominalmente muito parecido em função aí do crescimento muito acelerado que a gente conseguiu. Depois, falando de Luizacred, a gente aumentou a base de cartões novamente em 1 milhão de cartões, 90% ativos. Então, chegamos a 5,2 milhões de clientes do cartão Luiza e, como vocês sabem, são nossos clientes mais fiéis, muito importantes para a nossa estratégia, recompram muito mais, uma frequência maior, ticket maior e tudo mais. E o faturamento da Luizacred também no trimestre foi um destaque, cresceu 30%, chegou a 8 bilhões. No ano como um todo, aí, coincidentemente, a Luizacred também faturou 27 bilhões, a maior parte fora do Magalu, fomentando aí a ativação do nosso cartão. A nossa carteira de crédito como um todo chegou a 11 bilhões e meio, uma das maiores carteiras de
cartão de crédito do Brasil. E no slide seguinte a gente mostra também a evolução dos indicadores da Luizacred em atraso. No trimestre a gente observa uma melhora significativa no atraso mais longo, passando de 8,8 para 8,2. E no atraso mais curto a gente chegou no menor nível histórico, na casa de 2,4%. Então, mesmo com tantos clientes novos, a Luizacred tem tido uma inadimplência, uma performance muito boa, e com isso o lucro líquido voltou a crescer com uma tendência positiva. E para terminar, no slide 24, a gente reforça aqui que nos últimos 2 anos a gente investiu bastante e abrimos mão de cerca de 2 pontos percentuais de margem EBITDA, em favor do crescimento, em favor do nível de serviço e do nosso cliente. Isso gerou bastante valor para todo mundo, todos os nossos clientes e acionistas, e a gente vai continuar seguindo essa tendência. A gente coloca aqui 4 grandes áreas de investimentos que a gente vai continuar acelerando, com destaque aqui para a integração da Netshoes, que esse ano vai ficar muito mais próxima do Magalu, a parte logística, back-office e tudo mais. Então, é super importante para a nossa estratégia. A gente vai continuar investindo bastante no cartão Luiza e na conta digital, que a gente está rolloutando. Na eficiência logística, entregando cada vez mais rápido, abrindo novos CDs, entrando em novas regiões e aumentando a frequência de abastecimento das lojas, o que permite também uma entrega mais rápida para o cliente final. E também investimentos significativos no Labs. A gente continua expandindo o tamanho do Labs, né? Foi inclusive para isso também que a gente levantou dinheiro para uma série de iniciativas relacionadas ao Magalu as a Service. E com isso a gente espera, no lado direito do slide, a integração da logística, uma série de benefícios para a Netshoes, por exemplo, incluindo retira a loja, uma entrega mais rápida feita pela LogBee também e tudo mais. Uma frequência maior de compra dos nossos clientes mais fiéis do cartão Luiza e da conta digital, a redução do prazo de entregas, e também fomentar aí todo o nosso ecossistema com Magalu Pagamento, IPVP e todas as iniciativas relacionadas ao Magalu as a Service. Acho que com isso a gente termina a apresentação e agora a gente está à disposição para tirar eventuais dúvidas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Aqui é o Emerson, na verdade. Bom, tenho 2 perguntas. A primeira delas, eu queria entender um pouquinho a origem desse crescimento forte de same-store sales nas lojas físicas, né? Vocês podem dividir com a gente se o driver for mais recorrência, se foi novos clientes, ou talvez uma maior conversão do seu cliente omnichannel na loja? E uma segunda pergunta, queria entender um pouco mais, vocês podem dar visibilidade em torno da expansão da margem bruta, né? Apesar da Black Friday ter sido bem forte, né? Isso foi um maior alinhamento com os fornecedores, ou tem aí um mix, um efeito de mix por conta da Netshoes? Obrigado, pessoal, essas perguntas. Bom dia, obrigado pela pergunta, Emerson. Bom, enfim, realmente a gente teve um tri fantástico em lojas físicas, tanto novas lojas, a gente já comentou, quer dizer, o crescimento total, quanto esse 13% de same-store sales. A gente teve, não fizemos muita alarde ao longo de dezembro, mas tivemos uma Black extraordinária. A gente esperou o call para mostrar um número para comemorar a Black. Então a gente fez a Black das Blacks, que foi uma ação super diferenciada. Nós tivemos aí uma programação ao vivo
no Multishow, né? Um trabalho, um show com todas as categorias do Magalu. Então foi uma coisa assim, bem aos moldes do que já se tem na China também, o show de virada, pré-Black, assim, deu um impacto muito forte para o e-commerce, vocês viram o crescimento, mas incrivelmente deu um impacto fantástico para a loja física também. Nós tivemos uma Black extraordinária, histórica, né? E enfim, tudo rodou muito bem lá do ponto de vista de sistema na loja. A gente tem também os checkouts, né, pelo mobile vendas, o Magalu Checkout, o caixa móvel que a gente implementou, que tira a fila do dia na sexta-feira. Então a gente teve uma produtividade fantástica e conseguimos que em dezembro você tem uma ressaca da Black, mas nos últimos 10 dias de dezembro, pouco antes da véspera do Natal e pós-Natal, a gente também teve uma ação promocional muito forte que ajudou a gente a ter um trimestre fantástico. Praticamente a gente cresceu em todas as categorias, o Fabrício pode dar um detalhamento. A gente ganhou muito share em loja física nesse trimestre. Então, em praticamente todas as categorias, tivemos aí o maior share do ano nesses últimos 2 meses, novembro e dezembro principalmente. É isso, a gente teve um trimestre muito bom, muito assertivo promocionalmente. A gente bateu o nosso maior share da história nossa em loja física. A gente ganhou mais de 3 pontos percentuais de share no trimestre e a gente cresceu 2 dígitos em todas as categorias, mais de 2 dígitos em todas as categorias de 2 dígitos altos. Então foi um trimestre muito, muito bom, assim. Como o Fred falou, enfim, em novembro muito bom e em dezembro foi excelente, apesar da Black ter sido muito forte. Margem bruta, Beto. Mas bom dia. E sobre margem bruta, assim, o aumento que você vê no consolidado está bastante associado à Netshoes, né, que trabalha com a margem bruta no patamar de praticamente 40%. Se a gente tirar a Netshoes, a margem bruta estava um pouquinho menor do que o ano passado. Nesse número, quer dizer, o Marketplace ajudou muito, né? Mais de 1 bilhão de vendas no trimestre. Então, se você tirar o Marketplace, aí você tem um reflexo um pouco do que foi comentado aqui, que é um trimestre que tem a Black Friday, que tem que teve ano passado também, que né? sempre teve e tudo mais. Mas então, foi tudo muito dentro do normal, muito bem planejado, muito bem executado, tanto nos produtos, quanto no crescimento do Marketplace, quanto na consolidação aí das novas categorias. Eu acho que um ponto importante, assim, quando a gente fala de investimento em margem, é investimento mesmo, né? Porque, assim, vender com 50% de desconto, dar cashback de 30%, isso é muito fácil, né? Então, a gente tem visto aí uma concorrência muito agressiva do ponto de vista de precificação. O Magalu nunca gostou de jogar esse jogo. A gente prefere ser agressivo em investimento para entregar rápido, para entregar pontualmente, para ter assim, investimentos em UX, né? A gente prefere aqueles investimentos que são mais sustentáveis no longo prazo. Então, todo esse investimento em margem está muito mais em nível de serviço para o cliente do que propriamente em subsidiar muito o preço, em vender. Eu vejo algumas situações hoje que o seller ele está vendendo um produto, quando ele vê o preço que está praticado no Marketplace, ele fica assustado, porque ele acha que não vai receber o dinheiro, porque está 50% do valor que ele precificaria, né? Então, esse tipo de subsídio a gente não pratica. A gente realmente procura o crescimento com uma racionalidade, tem um investimento sim, mas ele está principalmente na despesa, no EBITDA lá, do que propriamente na margem bruta, né? Claro que se precisar nós vamos fazer, a nosso foco é ter escala, não vou dizer que nós não podemos fazer no futuro, mas a gente sempre que pode procura fazer esses investimentos dentro de um contexto de sustentabilidade, não simplesmente vendendo abaixo do preço de custo ou abaixo do valor que o seller tem que receber. Então isso não faz sentido nenhum. Tá ótimo, Fred, pessoal, muito obrigado. Super claro. A próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. Olá, boa tarde. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas. Primeiramente, queria perguntar um pouco sobre uma atualização na Netshoes, se vocês puderem
falar um pouco do crescimento que vocês estão vendo aí, qual é a tendência de mercado, até teve uns movimentos, obviamente, no nível fornecedor agora, com a Nike se juntando com a Nike no Brasil, sendo comprado pela Centauro, e se vocês puderem comentar um pouco como que está andando a conversa de integrar os produtos da Nike no Super App da Magalu. E a segunda pergunta é sobre o fulfillment, sobre a malha Magalu, onde vocês comentaram que já tem alguns sellers no cross-docking. Se vocês puderem dar um pouco mais cor, como que vocês veem aí o foco nos próximos 12, talvez 24 meses para fazer o ramp-up, tanto no cross-docking e se também tem já estruturado a parte de fulfillment, de trazer efetivamente o vendedor por dentro da estrutura da Magalu, deixando os estoques realmente dentro dos centros de distribuição. Obrigado. Bom dia, Emma. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou introduzir vou iniciar a resposta aqui, depois eu vou passar para o Márcio e para o Edu para complementarem a minha resposta. Primeiro, assim, a Netshoes, como a gente pôde ver pelos números, está extremamente bem, né? Acho que a gente conseguiu aí equilibrar bastante a operação, mesmo antes da integração que a gente vai fazer esse ano. Então, você vê aí aproximado de EBITDA break-even, acho que já é um número fantástico. Aí conseguiu, basicamente, só com a gestão do time que está lá, um pouco de capitalização, trabalho, mas crescimento de vendas. Vocês viram também como a Creative ela foi para o crescimento do e-commerce, tanto no terceiro quanto no quarto tri, embora a gente não fez o disclosure no quarto tri, mas é muito parecido com o do terceiro tri, né? Os números são muito parecidos, tanto do Magalu quanto de Nets, terceiro e quarto tri. Janeiro começou super forte também, Márcio vai poder dar uma cor também, porque agora, de fato, já é uma programação feita após aquisição de compras, né? Eu mencionei no último call que tem um período para se programar para ter estoque, então agora ele já está trabalhando com estoques normalizados, relações normalizadas de fornecedor. Aí só para fazer a intro antes do Marcos falar, o foco da Nets, assim, o Magalu ele vai entrar em várias categorias de produtos, né? Anunciamos estante virtual, compramos a Época Cosméticos, teve a Netshoes que entra tanto em Sporting Goods, quanto tem uma categoria gigante, super importante, que é a categoria da Zattini, que é de fashion, um mercado de 140 bi, né? Na verdade, o maior mercado é ainda o mercado da Zattini, ainda tem muito para crescer, mas acho que todas as aquisições são dentro do contexto de ecossistema, olhar o global, né? A gente não vai ser category killer em todas as verticais que a gente entra, né? O nosso foco é o ecossistema, é o todo e não a parte em si, né? Então, dentro desse todo, algum movimento específico de qualquer concorrente category killer, ele não é tão relevante. Se olhar a Nike dentro do Magalu é 2%, tá? Do nosso GMV, né? Então, acho que não é importante para a Nets, mas é 2% do GMV do Magalu. Então, não tem um impacto tão grande assim, mas eu vou detalhar, porque para a Nets é importante, né? E depois o Edu pode falar um pouco do esforço de integração. Boa, obrigado, Emma, obrigado, Fred. Dizer um pouco que a Netshoes, quando nós estivemos no México, na Argentina, a gente conviveu um pouco com esse modelo, um modelo onde você tem um outro parceiro fazendo a gestão do inventário da Nike. Mas, por outro lado, a Nike continua e vai continuar controlando a segmentação e a distribuição. Então, a estratégia continua para toda a Latinoamérica sendo feita pela Nike. E a Nets é líder absoluto no online, como todos sabem, e um cliente extremamente relevante e estratégico para a Nike. Então, nesse momento, a gente acredita aqui que para a Nike também se manter competitiva e dentro da liderança ou dos líderes aqui do mercado, e o consumidor não sofrer nenhuma mudança também, é muito importante que as regras sejam claras. A gente está trabalhando exatamente isso com a Nike nesse momento. Nenhuma sinalização que muda alguma coisa para a Nets, pelo contrário. Eu acho que agora, dividindo forças, a gente ganha entre Centauro e Nike, a gente consegue crescer mais. É um movimento que a Nets já vem fazendo junto às marcas e a gente vai estar trabalhando nesse modelo, como o Fred mencionou, de globalização e acrescentando cada vez mais aos drivers estratégicos de Magalu. Então, é isso que a gente vem trabalhando agora. Alguns dados foram colocados aqui no call hoje. Os estoques já estão normalizados. A gente conseguiu, inclusive, melhorar essa gestão do inventário.
gerando caixa já no último quarto, um Black Friday muito forte, uma campanha muito assertiva de nets também. E a gente vem trabalhando agora junto com o Edu aqui numa integração sistêmica para ganho de logística e, ao mesmo tempo, para que o Magalu rapidamente consiga vender moda e sporting goods na plataforma também. Todas as marcas já estão dentro, você me perguntou de Nike, faz parte das conversas que nós estamos tendo com a Nike, para a gente, em breve, quer estar anunciando aqui novidades para vocês também. Tá? Vou passar para o Edu aqui, para dar um panorama de como anda a integração. Oi, Irma, bom dia. Eduardo falando. Falar em integração, é importante falar no ano passado, né? Segundo semestre do ano passado, a gente se concentrou bastante no que era possível fazer do ponto de vista de negócios, sem que fosse necessário qualquer tipo de desenvolvimento. A gente conseguiu vários ganhos já no segundo semestre do ano passado, tanto do ponto de vista de poder de negociação com alguns parceiros, mesmo que a gente tivesse uma Black das Blacks junto, a gente teve o patrocínio da NFL, o patrocínio da transmissão da UEFA no Facebook, a gente teve a criação dos mundos, né, o que já, de alguma forma, também contribuiu para o aumento de venda da categoria como um todo. E, principalmente do ponto de vista de logística, a Logbi começou já a atender Netshoes no ano passado, e a gente lançou também seria o piloto do Retira Loja, né, com 20 lojas aqui em São Paulo, recebendo produtos Netshoes, né? E essa experiência, tanto da Logbi atendendo os pedidos de Netshoes quanto do Retira Loja, mostraram para a gente e deram para a gente a capacidade de quantificar o impacto disso e quão importante isso é fazer o rollout disso agora em 2020. Então, entrando já para o plano de 2020, a prioridade absoluta é essa expansão da utilização da malha de logística do Magazine Luiza pela Netshoes. Como o Fred falou na apresentação dele, a gente já quantificou o quanto a gente vai ganhar de ganho de conversão. Isso dá crescimento de vendas e redução de custos, que é o melhor cenário que a gente poderia ter. E, além disso, tem toda a parte da integração de back-office, de gestão, né? Já tem a gente de 33 áreas mapeadas de potencial integração de gestão, 21 já foi integrada a gestão, tá? Mesmo às vezes o sistema ainda não está integrado, a gestão já está integrada, e todos os planos detalhados para execução aí ao longo desse ano. Acho que o que a gente espera ao longo do ano, dos esforços conjuntos, é conseguir propiciar todo o ambiente necessário para o crescimento da Netshoes, fazer com que ela consiga evoluir ainda mais, né? No último semestre do ano passado já conseguiu um crescimento acima do que a média de mercado online. Esse ano a gente quer crescer ainda mais, mas sem perder de vista que a gente quer todo o equilíbrio financeiro e que a gente acredita que com as sinergias a gente vai conseguir propiciar. Ok? Perfeito, obrigada. A próxima pergunta vem de Eugênia Cavalheiro, Banco JP Morgan. Bom dia, Fred, Beth, tudo bem? Eu tenho duas perguntas, na verdade, se vocês me permitem. A primeira delas em relação ao Magalu Pagamentos. Então, se vocês puderem compartilhar com a gente como tem sido o rollout dessa iniciativa, se estão tendo algum desafio ou ponto de fricção, enfim, se a evolução no geral tem sido em linha com as expectativas iniciais de vocês. E a segunda pergunta é em relação ao plano de expansão de lojas físicas para 2020. Então, vocês têm algum número na cabeça para aberturas? E se vocês puderem dar também para a gente uma quebra, mais ou menos, por tipo de lojas tradicionais, quiosques Marisas, etc. E também a distribuição geográfica dessas aberturas. Acho que qualquer coisa assim em relação a aberturas para 2020 seria bom. É isso, muito obrigada. Bom dia, Eugênia. Obrigado. Sobre Magalu Pagamentos, assim, a gente começou o rollout em janeiro e deve terminar em março. Então, assim, está tudo caminhando dentro do previsto, sem diferença nenhuma, com os resultados que a gente esperava, que a gente dividiu com vocês. E a partir de abril, praticamente todos os sellers já devem estar na plataforma nova e com todos os resultados que a gente esperava em termos de volume de antecipação, taxa de antecipação, resultados. Magalu Pagamentos, lembram que é uma empresa nova, né, que a gente criou, uma subadquirência, né, que é uma instituição de pagamentos, né, e que está já com um volume muito expressivo, porque o nosso marketplace está crescendo muito e está com volumes muito expressivos. Então, a gente está super feliz aí com o rollout desse novo serviço aí para os sellers, e
Ao longo do ano, a gente vai dividir os resultados com vocês. Mas, até o final de março, a gente deve terminar o rollout praticamente. Acho que, reforçando o que o Beto falou, eu acho que eu comemoro não só, né, enfim, o rollout, ele não vai... Como a taxa é muito barata para o seller, no-brainer para ele. Então, ele vai... Não tem nenhuma dificuldade de rolloutar. Você vê esses 2.000 em pouco tempo. A gente está... Enfim, o volume vai ser atingido tranquilamente. Acho que o que está me dando mais tranquilidade é que está todo mundo querendo brincar de banco, né? Mas quando você mexe com o dinheiro dos outros, a tua responsabilidade é enorme. E acho que o que a gente fez foi um trabalho nesse questão, e é uma preocupação que a gente teve, da conciliação bater, de não ter nenhum problema de fluxo, do seller receber exatamente o que ele tem que receber. Então, toda a conciliação, a consolidação disso no balanço, os controles gerenciais, eles estão muito redondos. É um produto que está nascendo muito forte, muito sólido. Demorou um pouquinho para a gente lançar, mas quando lançou, ele lançou com bastante estabilidade, e isso faz com que eu durma muito tranquilo à noite, porque, de fato, quando você mexe com bilhões aí de antecipação, etc., você tem que ter muito cuidado para não cometer erros dentro desse processo, né? Então, isso é um outro ponto positivo aí que a gente está tendo aí com esses sellers que já estão integrados. Em relação à loja, a gente não passa guidance, né? Mas a tendência é que o que a gente vem fazendo nos últimos anos siga pelo mesmo flow, né? A gente deve complementar os quiosques da Marisa até o meio do ano, são 300 quiosques, e além disso, a gente deve continuar abrindo lojas, né, Fred? Vamos entrar no Distrito Federal, né? Então a gente deve continuar abrindo loja aí. E a Lu passou o Réveillon no Rio, né? Então pode ser emblemático. Ela fez um post, ela estava no Rio. Então é isso. Entendi, muito obrigada, pessoal. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir. Bom, hoje a gente teve só 3 perguntas. Os analistas estão muito ocupados com IPOs aí no mercado. Está todo mundo em sales teaching. Que bom para o Brasil, né? Tantas ofertas vindo aí ao mercado. Bom, eu queria, na verdade, nesse final, agradecer, né? Acho que toda a nossa equipe, aí, mais de 30 mil funcionários, né? Os que se juntaram a ela, todo o time da Nets também, né? Das empresas adquiridas, por esse trabalho, por esse resultado desse ano de 2019, mais um resultado muito positivo. Agradecer nossos clientes também, acionistas, conselheiros, parceiros, fornecedores, enfim, agradecer bastante aí por mais um ano muito positivo. Estou muito otimista do ponto de vista macro, né? Com o Brasil, mas de fato temos aí no curtíssimo prazo alguns desafios, né? Tivemos aí um mês de janeiro muito chuvoso, e fevereiro também para alguns. O coronavírus é um issue ainda não quantificável, né? Com pouca taxa de previsibilidade, mas que já está impactando o dólar agora no curto prazo. Isso dificulta um pouco nosso processo. Mas apesar disso, dessas situações conjunturais aí, a minha visão macro ainda é muito positiva. De novo, como o Beto falou, o nosso foco continua sendo ganho de escala, crescimento, não só GMV, mas crescimentos nos KPIs que eu falei, cliente ativo, frequência anual de compras. Na verdade, esse foco agora, ele está até maior do que a GMV, que é cliente ativo e frequência anual de compras, né? Porque a gente vai crescer em categorias que geram menos GMV, proporcionalmente ao que foi no passado, são as categorias que têm possibilidade de crescimento. A tendência, como a gente falou também na mensagem, que a gente continua investindo inteligentemente, incluindo margem, para atingir esse crescimento, né, nesses KPIs tão estratégicos e importantes, para a gente se tornar, de fato, uma plataforma digital com network effects, né? Então, também estamos prevendo que isso vai acontecer nesse ano, como fizemos no começo do TRI. Então, essa margem menor do ano passado não foi surpresa para ninguém. Provavelmente a venda acima, sim, né? Mas essa tendência também vai continuar acontecendo no ano de 2020. Então, acho que é importante aí ressaltar
nesse final do call. Muito obrigado a todos e boa tarde. A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.